Te fizeram acreditar que investir em ações é coisa de rico, né? Meu, sai dessa, esquece isso. Hoje eu vou te mostrar em 3 simples passos que investir em ações é uma coisa que qualquer pessoa consegue fazer, independente de quanto dinheiro você tenha. Então não se preocupa, não se prende nisso e vem comigo nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a esse canal. Eu sou Gustavo Teixeira e hoje eu vou te mostrar em 3 simples passos que não precisa de muito para você começar a investir em ações e começar a preparar a sua aposentadoria, começar a preparar aquele fundo de reserva, aquele dinheiro que é o que vai te dar mais conforto financeiro daqui a alguns anos e vai te permitir chegar na tão sonhada independência financeira. E se esse é um tema que te interessa, vou pedir só para você já deixar o seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não fizer parte dessa família de investidores e presta muita atenção, porque hoje eu vou te mostrar uma coisa que pode com certeza mudar a sua vida. Mudou a minha, mudou a de muita gente por aí e eu tenho certeza que pode também mudar a sua. E antes de mais nada, para a gente começar, queria perguntar para você, você já investe em ações? Já investe em fundos imobiliários? Na renda variável como um todo? Conta um pouquinho para mim como foi a sua experiência com investimentos até agora. Como que você começou? Por que você começou? Né? Quais são os seus objetivos ao investir em ações, por exemplo? Queria conhecer um pouquinho mais você aí que está do outro lado dessa câmera. E como não poderia ser diferente, o primeiro passo para você começar a investir em ações é isso, eu vou falar disso de novo, é a sua reserva de emergência. Pelo amor de Deus, eu sei que é chato ficar ouvindo falar de reserva de emergência, principalmente quando a gente está com uma taxa Selic tão baixa, né? Quando a renda fixa está rendendo tão pouco, mas confia em mim. De novo, você deve estar pensando aí, de novo ele está falando disso, não aguento mais ouvir falar de reserva de emergência. É isso, de novo eu vou bater nessa tecla, porque com essa queda da taxa de juros que a gente teve nos últimos anos, tem muitos investidores, muita gente que quer começar a investir em ações, ainda mais depois dessa crise que a gente está vivendo, onde os preços das ações, os preços dos fundos imobiliários caíram tanto, as pessoas ficam atiçadas, né? Ficam com vontade de colocar dinheiro em ações. Porque fala, tá tudo muito barato, ouve um monte de gente, um monte de youtuber, de casa de análise, um monte de gestor falando que tá tudo barato, a pessoa fala, vou comprar, né? Tá na hora de comprar. Mas pelo amor de Deus, não investe em ações se você ainda não tem a sua reserva de emergência. Eu sei como isso é tentador. Você pensa, em ações vou receber um dividendo de 8%, 10%. Fundo imobiliário também, uma renda mensal ali, tranquilinho. Fundo imobiliário é imóvel, é tranquilo. Posso deixar minha reserva de emergência lá? Não, não pode. Reserva de emergência tem que ter 2 coisas: segurança e liquidez. Fundo imobiliário, ações, qualquer tipo de renda variável tem liquidez, porque você pode vender ali, o dinheiro cai na sua conta em 2 dias úteis, mas não tem segurança. É renda variável, você não tem como saber quanto dinheiro você vai ter daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Varia. Por isso que a sua reserva de emergência tem que estar um investimento seguro. Hoje você tem 4 opções basicamente para deixar a sua reserva. Você tem o Tesouro Selic, que é o mais conhecido dos investidores, né? Você tem CDB de liquidez diária, que é basicamente a mesma coisa. Todas as 4 elas rendem muito próximas uma das outras, tá? Rende aí todo mundo em torno de 100% do CDI. Que com a nossa taxa Selic a 3% ao ano, isso vai dar ali perto de 2,9% bruto de imposto, né? Antes de você descontar os impostos. Mas vamos lá, você tem Tesouro Selic, CDB, você tem fundos DI e você tem o que eu particularmente mais gosto e que é onde está a minha reserva, que é uma conta remunerada. No caso, eu uso a Nuconta, do Banco Nubank, que se você quiser saber quanto rende exatamente, mostrando lá os números no meu aplicativo do celular, quanto que o meu dinheiro da reserva está rendendo, dá uma olhada nesse vídeo que está aqui, que lá eu mostrei tudo isso 100% transparente. Mas vamos lá, né? Por que tanta ênfase na reserva de emergência? Porque é isso que vai te dar sanidade e tranquilidade para você fazer os seus outros investimentos, para você poder colocar dinheiro em ações. Porque uma vez que você tem lá de 6 a 12 vezes o seu custo mensal em um investimento seguro, que você sabe que você não vai perder, que esse dinheiro vai estar lá, independente do que aconteça, isso te dá total tranquilidade para até em momentos de crise como o atual,
você, pô, tá tranquilo, fala assim, tudo bem se eu perder o meu emprego, tudo bem se eu perder minha renda, porque eu vou ter aqui de 6 a 12 meses para me restabelecer, que é o tempo médio que você precisa para conseguir voltar para o mercado de trabalho ou para conseguir começar um negócio próprio que vai voltar a te gerar renda. E também, se acontecer, como aconteceu na crise atual, que os seus investimentos de renda variável caíram ali na casa de 30, 40, 50% na média, você vai ter o conforto, vai ter a tranquilidade de falar assim, pô, eu tenho ainda ali de 6 a 12 meses do meu custo mensal, tranquilo, parado, seguros. Então você não vai ficar desesperado, ou pelo menos vai tender a ficar menos desesperado do que quem não tem isso bem feito, bem certinho. E depois que você tiver feito essa reserva de emergência, agora sim a gente começa a buscar rentabilidade nos nossos investimentos e começa a olhar para um prazo maior, um prazo mais longo, mais lá na frente. Por quê? Porque agora você vai estar fazendo investimentos buscando multiplicar o seu capital, buscando construir um patrimônio que lá na frente vai te dar um conforto financeiro, vai possibilitar você chegar na independência financeira, ter uma aposentadoria muito mais tranquila e confortável. Pô, você não vai precisar se aposentar e continuar trabalhando, você vai trabalhar se você quiser, você vai ter tempo. Sabe o que é muito mais importante do que dinheiro nessa vida? É tempo. Quando você tem dinheiro, por que é tão bom, né, ter muito dinheiro? Porque aí você tem liberdade de tempo. Na verdade, a independência financeira, na minha opinião, ela é composta de 4 liberdades, né? Não é só a liberdade financeira, mas você tem liberdade financeira, né? Liberdade de tempo, que na minha opinião é a mais importante de todas, porque quando você tem tempo, você tem tudo, basicamente. Você tem também liberdade geográfica, porque se você não precisa trabalhar, você não precisa estar em um lugar só. Você pode estar aonde você quiser. E você tem liberdade de trabalho. Eu gosto de olhar para essas 4, porque a de trabalho você não vai precisar trabalhar. Ela está muito relacionada com a financeira, mas eu gosto de pensar nela separado. E afinal, como que você vai conseguir chegar nessa multiplicação de capital? Principalmente através de ações e fundos imobiliários. Por que isso? Porque ações são negócios, né? Quando você compra uma ação, você está se tornando sócio de uma empresa. Empresas, negócios, no longo prazo, são o ativo que consegue gerar mais valor. Por quê? Porque uma empresa, conforme ela vai melhorando, vai crescendo de tamanho, ela vai aumentando o dinheiro que ela ganha, a receita da empresa, vai aumentando os lucros dela, ou seja, ela tem a receita, o dinheiro que ela fatura, né, também chamado de faturamento ou receita. Aí ela tem um monte de custos que ela precisa gastar para chegar nessa receita, e o que sobra para ela são os lucros. Claro, tem um monte de imposto, tem mais um monte de coisa aí no meio, mas em grandes números é isso. E se você já está acompanhando o Olá Dinheiro aqui há algum tempo, você sabe que o preço de uma ação, ele tende, a expectativa, né, é que ele acompanhe o crescimento dos lucros. Então, se o lucro de uma empresa está crescendo, a tendência, a expectativa é de que o preço da ação suba. Da mesma forma de que se o lucro estiver diminuindo, a expectativa é que o preço dessa ação caia. E por que é bom você ter ações e fundos imobiliários? Porque o fundo imobiliário, como ele é um investimento em imóvel, ele tende a ser menos volátil, né? O preço dos fundos imobiliários, dos FIIs, tendem a variar menos do que o preço das ações. Porque você não tem um lucro ali do imóvel que você está esperando, a não ser ali nos fundos imobiliários de shoppings, que acaba influenciando um pouco, mas aí a gente já está entrando muito no detalhe do ativo, e que não é o caso desse vídeo. Mas acho que o ponto mais importante que você tem que ter sempre na sua cabeça é sobre diversificação. Então, ter fundos imobiliários e ter ações é o que vai te dar mais conforto. Quando as ações forem mal, os fundos imobiliários podem estar indo bem. Quando os fundos imobiliários forem mal, as ações podem estar indo bem. E isso vai te dar uma carteira de investimentos muito mais equilibrada e que vai te dar mais retornos no longo prazo. E aí você me pergunta, mas Gustavo, eu estou começando com pouco dinheiro, não é esse o intuito desse vídeo? Como que eu vou sair investindo em ação, em fundo imobiliário, tudo isso, se eu tenho pouco dinheiro? Calma, eu estou aqui para te ajudar, não se desespera, fica tranquilo. Se você está começando a investir em ações agora, o que é mais aconselhável para você? Existe uma coisa que se chama ETF. E ETF é basicamente um fundo de investimento que ele tenta replicar a carteira de um determinado índice. Nossa, ficou um pouco confuso, né? Um monte de termo aí que eu não entendi nada. Pensa assim,
a gente tem o índice Ibovespa. Quando você vê lá no jornal as pessoas falando a bolsa caiu 5%, a bolsa subiu 2%, na verdade eles estão falando do índice Ibovespa, que é o índice que contém as ações das maiores empresas listadas em bolsa do nosso Brasil. E onde que entra o ETF nessa história? Se você for lá no Home Broker, que é a plataforma da sua corretora, para você investir em ações e procurar por BOVA11, você vai encontrar um ETF que replica a carteira do índice Bovespa, ou seja, você consegue investir nas maiores empresas listadas na Bolsa do Brasil com um preço muito baixo, que hoje está na casa ali dos 80 a 100 reais. Então, só com essa quantia, você já vai conseguir investir nas 66 maiores empresas listadas na nossa Bolsa. Ou seja, você vai estar exposto à renda variável, vai ter um investimento em renda variável sem ter que ter todo o trabalho, gastar todo o tempo estudando ações para escolher quais são as melhores. E aí, conforme você for criando experiência, for tendo mais contato com esse mundo dos investimentos, começar a analisar algumas ações, começar a entender ali como que funciona, como que você analisa uma ação, o que você deve olhar em uma ação para saber se ela é um bom investimento ou não, aí sim você começa a diversificar mais o seu patrimônio e escolher aquelas melhores empresas que você quer ser sócio. E se o seu caso for de que você não quer gastar esse tempo, não quer investir esse tempo para cuidar dos seus investimentos, você também tem a opção dos fundos de investimento em ações. Como que funciona isso? Você vai pagar uma taxa anual para um gestor profissional, para uma equipe de investimentos profissional, escolher as ações que você vai ter. Então, basicamente, você vai colocar o seu dinheiro lá no fundo e o gestor vai escolher quais ações que ele quer comprar com esse seu dinheiro. E você não vai estar sozinho nisso, Você vai ter um monte de outras pessoas que também investiram nesse fundo e o gestor, que é o profissional, o responsável por escolher as ações, vai determinar aonde que ele vai investir esse dinheiro, que é uma maneira muito mais fácil e menos trabalhosa. Só que você tem um ponto negativo, que isso é um serviço, então isso te custa dinheiro. Para algumas pessoas pode compensar, para outras não. Vai depender muito do seu perfil como investidor. E por fim, é sempre aconselhável que depois que você já tiver uma carteira de investimentos em ações brasileiras, em fundos imobiliários, que você comece a olhar para o exterior, Comece a diversificar o seu patrimônio entre países, ter uma diversificação, além de classes de ativos, entre ações e fundos imobiliários, ter também uma diversificação geográfica de países, porque afinal, imagina se você tem todo o seu dinheiro na Venezuela. Você, comparado com o resto do mundo, estaria mais pobre do que nunca, mesmo que as suas ações e os seus fundos imobiliários tivessem uma valorização gigante, porque simplesmente a moeda da Venezuela se desvalorizou demais. Você acha que o real está desvalorizado, que o real está muito caro em frente ao dólar, Está quase 6 reais? Imagina a moeda da Venezuela, quanto que não está. Então é sempre muito bom que você comece a olhar principalmente para ações americanas. E tem uma maneira muito fácil de você fazer isso, que é também através de um ETF, que chama IVVB11. Investindo nele, você vai estar investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, extremamente diversificado. E o ponto bônus aqui é que você vai estar com exposição ao dólar, porque esse índice ele é cotado em dólar. Você compra ele aqui em reais, mas você está exposto à valorização do dólar. Então você tem uma exposição aí, uma moeda que é muito forte, diferente da nossa, infelizmente. E com tudo isso, depois de falar aí por um montão de tempo, a gravação já está aí em mais de 20 minutos. Espero que o vídeo não fique tão longo para você conseguir chegar aqui até o final. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com quem também está querendo investir, mas só tem um pouquinho de dinheiro e está querendo começar, dar os seus primeiros passos ali nessa caminhada da renda variável. Já aproveita, deixa o seu curtir aqui embaixo se você gostou do vídeo e se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo também, hashtag eu vi tudo, porque você com certeza é diferenciado, você está querendo investir seu tempo para melhorar os seus investimentos, para ganhar mais dinheiro e pode ter certeza, o seu futuro financeiro vai te recompensar esse tempo que você está investindo agora. Eu sou o Gustavo Teixeira, um grande abraço e até o próximo vídeo.